Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração, esse é o dia 95, é isso? 95 do nosso propósito de consagração. Essa é a nossa live de número, deixa eu fazer as contas aqui, 68, né? 68 no nosso propósito. Que bênção que você está conosco. Louvado seja Deus pela tua perseverança, pela tua persistência, né, em continuar jejuando, orando e se consagrando para o exercício da obra do nosso Senhor Jesus. Deixa eu dizer um negócio para você, querido, querida. Hoje nós estamos gravados, tá? Eu acabei tendo a necessidade de assumir um compromisso agora na parte da noite. Então é comecinho da noite eu estou gravando essa ministração para você e já daqui a pouco eu vou para um compromisso assumido de última hora. Então, pelo fato de estarmos gravados, você sabe, nós não teremos interação com os bate-papos, né, os chats, e nem com os motivos de oração, tá bom? No entanto, você pode colocar os seus motivos de oração aí no bate-papo e você pode também interceder pelos motivos de oração de irmãos e irmãs que, porventura, coloquem os seus motivos de oração aí. Se for alguém conhecido seu, se for alguém do seu convívio, depois da live você pode até telefonar para ele, mandar uma mensagem de oração pelo WhatsApp, né? Ou ligar para ele, fazer uma videochamada, enfim, para que vocês possam orar juntos. Tá joia? Querido, querida, também eu quero lembrar você que agora, no mês de agosto, o nosso alvo de oração é filhos espirituais. Nós estamos orando por filhos espirituais. Na segunda-feira desta semana, né, portanto, há 2 lives atrás, eu fiz uma breve explanação nos primeiros minutos da nossa live, falando acerca de filhos espirituais. Então, se você perdeu aquela orientação, eu te motivo, eu te encorajo a assistir o vídeo de segunda-feira, tá bom? Para que você possa ter estas informações sobre filhos espirituais, tá joia? Para que tudo isso fique esclarecido para você e para que você também ore na direção correta e condizente com aquilo que nós estamos buscando no Senhor nestes dias, tá bom? Deixa eu falar um negócio aqui, já dá para eu ir para minha reflexão, né? Nós não estamos ao vivo, mas antes de ir para a reflexão, ontem nós começamos um novo bimestre de Liderando Bem, tá? O assunto do Liderando Bem neste bimestre é cura interior. Querido, querida, vai ser um bimestre e tanto, tá? Eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, esforce-se para participar do Liderando Bem. Segundo, convide mais gente para participar do Liderando Bem. Eu não tenho dúvida que neste bimestre nós vamos ter um tempo tremendo de cura e de ministração da parte do Senhor sobre as vidas dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estiverem lá. Tá? Então não perde isso, participa disso, mobiliza pessoas do teu convívio a participarem disso. Quando pessoas que você mobiliza estão participando, isso é até um encorajamento, um incentivo para você estar lá, né? Então mobiliza mais gente para participar do Liderando Bem, porque este bimestre vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, tá bom? Vamos lá, nosso trecho de leitura da Bíblia de hoje, hoje dia 7, né? Nosso trecho de leitura foi Mateus 12, Marcos 3, Lucas 6, Mateus 5, 6, 7, 8, depois Lucas 7 e para fechar, Apocalipse capítulo 15. Lembrando que Apocalipse é o único livro no nosso plano de leitura que não está em ordem cronológica. Todo o plano está em ordem cronológica, com exceção ao livro de Apocalipse, tá bom? Apocalipse a gente veio distribuindo ele durante toda a leitura. O restante dos livros estão em ordem cronológica, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, para a nossa reflexão, tá? Lucas, capítulo 6, para a nossa reflexão. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou lembrando para quem entrou depois, nós não estamos ao vivo hoje, tá, queridos? Nós estamos gravados,
pelo fato de nós estarmos gravados, então eu não vou ter condições de interagir com o bate-papo, nem agora, nem no momento dos motivos de oração, tá bom? Mas se você tiver motivo de oração, coloque aí no bate-papo. Se você estiver lendo algum motivo de oração, se prepare para orar por ele, por ela, logo em seguida também da nossa reflexão. Amém? Glórias a Deus. Lucas capítulo 6, e antes de eu ler o texto que eu gostaria de conversar com você, eu quero fazer algumas perguntas e gostaria que, se porventura você estiver com alguém por perto, você responda estas perguntas para esta pessoa, tá bom? Se você não tiver com ninguém por perto, pelo menos mentalize uma resposta aí destas perguntas para que você possa interagir com esta palavra, tá? Em primeiro lugar, você acha que riqueza é uma coisa boa? Você acha que riqueza é uma coisa boa? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. A segunda pergunta que eu faço para você: você acha que fartura é uma coisa boa? Acha que fartura é uma coisa boa? Terceira pergunta que eu vou te fazer: você gosta de rir? Gosta de dar risada, né? De dar aquela gargalhada gostosa? Quer ver uma quarta pergunta? Você gosta de receber um tapinha nas costas quando você acerta, quando você faz alguma coisa bem, quando alguma coisa que você planejava dá certo, e aí você recebe cumprimentos, você recebe congratulações. Você gosta disso? Ok. Eu quero, mediante isso, dar para você uma orientação antes da gente ler o texto bíblico. Nem tudo aquilo que para nós é gostoso sempre vai conotar bênção de Deus. Por que eu digo isso? Porque existe uma cultura que é uma cultura equivocada, que pressupõe o seguinte: bom, já que eu estou em paz, então Deus está me abençoando. Já que as coisas não estão indo mal, então Deus está me abençoando. Já que as coisas não estão dando errado, então Deus está me abençoando. Ou às vezes até pior, já que a minha mente não me acusa, então isso significa que Deus está me abençoando. Vamos ler o texto bíblico a partir do versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. E olhando ele para os seus discípulos, lhes disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Tem um pernilongo querendo sentar no meu microfone. Olha só, que coisa terrível. Joia. Queridos, essa passagem, ela deixa claro para mim e para você algumas coisas. Primeiro, não é um problema, por exemplo, ter riquezas. A riqueza não é um problema. A riqueza, ela não é, aliás, não é um problema ter fartura. Não é um problema ter fartura. Não é um problema rir. Os momentos felizes, os momentos de descontração, eles não são problemas. Não é um problema nós sermos congratulados por conta daquilo que deu certo. Porque no final das contas Deus fala: olha,
Bem-aventurados são os que têm fome, porque eles vão ser fartos. A fartura não é um problema, desde que a origem desta fartura não seja uma origem problemática. Ele diz: olha, bem-aventurados os que choram, porque vocês vão haver de rir, vão haver de rir. A risada não é um problema, o problema é aquilo que me faz rir. Dá para perceber? Não é um problema. Aquelas perguntas que eu fiz para você, elas não são problemas. O problema é a origem do que me proporciona aquilo que foi perguntado. E se você olhar bem, eu quero fazer alguns casamentos de versículos aqui, porque Jesus ele não muda de assunto quando ele fala acerca dos bem-aventurados e logo em seguida ali a partir do verso 24, quando ele fala ai de vós. Ele não muda de assunto. O assunto é exatamente o mesmo das bem-aventuranças. Aqui nós temos uma versão resumida das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, né? No entanto, o assunto é o mesmo quando nós vemos os desdobramentos ali a partir do verso 24. Olha só, no verso 20 ele diz assim: bem-aventurados de vós os pobres. Só que lá no versículo 24 ele fala: mas ai de vós ricos. No verso 21 ele diz: bem-aventurados de vós que agora tendes fome. Mas lá no verso 25 ele fala assim: ai de vós que agora sois fartos. No verso 21 ainda, ele diz assim: bem-aventurados vós que agora chorais. E aí lá no verso 25, na segunda parte, ele diz assim: ai de vós os que agora rides. No verso 22, ele diz assim: bem-aventurados sois quando vos odiarem. E lá no verso 26, ele diz assim: ai de vós quando todos vos louvarem. Você percebe que não há uma contradição? Para cada bendição ou para cada bem-aventurança, Jesus está lançando também um ai. No entanto, nas bem-aventuranças, na maioria destas, Jesus conclui dizendo: o jogo vai virar. Se agora você chora, você vai rir. Mas ali na frente ele diz: ai daqueles que riem. Então o problema não é rir. O problema não é ter alegria. O problema é o que me proporciona alegria. O problema não é ter prosperidade. O problema é o que me proporciona prosperidade. O problema não é ter fartura. A questão é o que me proporciona fartura. O problema não é ter riqueza. O problema é o que me proporciona riqueza. O problema não é ter reconhecimento, tapa nas costas. O problema é o que me proporciona esse tapinha nas costas. Dá para perceber? Porque Jesus ele faz essas promessas quando ele diz: olha, bem-aventurados vocês são quando vocês não forem ricos, quando vocês não estiverem rindo, quando vocês não tiverem a comida, quando vocês não forem louvados, quando vocês chorarem, não estiverem rindo, né? Jesus ele vai deixando todas essas coisas claras, mas ele também diz: mas uma hora o jogo vira, né? Eu quero pensar aqui, querido, querida, que nem tudo aquilo que nós classificamos como bênção de fato conota, de fato significa ou de fato é uma bênção. E nem tudo aquilo que nós imaginamos como prova, ou às vezes até como maldição, na verdade conota maldição. No fundo, o que determina qual a nossa condição, se de bênção ou de maldição, o que conota, o que determina a nossa posição, é onde está o nosso coração. E por isso, para as mesmas coisas, Jesus coloca a possibilidade da bênção e da maldição. Por isso que para as mesmas coisas, Jesus coloca a possibilidade da bem-aventurança, como ele também coloca a possibilidade do ai. E nós temos que ter este discernimento. Os sinais externos não são determinantes. Os sinais externos são consequências daquilo que internamente eu vivo e guardo por valores. Por que eu digo isso? Porque o próprio Senhor Jesus, num determinado momento, ele disse: olha, no mundo você vai passar por aflições. Ou seja, vai ter dia que a coisa não vai sair do jeito que você espera. O apóstolo Paulo chama esses dias de dias maus, ou de dia mau, no singular.
E isso está lá em Efésios 6, quando Paulo diz, olha, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, vocês possam resisti-lo. Do que Paulo está dizendo? Daquele dia que a circunstância sai do nosso controle e a coisa não acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse. A coisa não acontece do jeito que nós planejamos ou imaginamos. Isso deixa muito claro para nós, e isso é uma comunicação da parte do Senhor para nós, muitas vezes, dizendo, as coisas não estão debaixo do teu controle. Né? Quando as coisas não saem do jeito que a gente gosta, isso é um recado de Deus para nós, dizendo, você não tem comando. Né? E pelo fato de nós não termos o comando das circunstâncias, é necessário que nós estejamos debaixo da mão daquele que tem o comando das circunstâncias. A palavra diz que ele que sabe, Jeremias 29:11, ele que sabe que pensamentos ele tem a nosso respeito, e estes pensamentos são de paz e não de mal, para que nós alcancemos os fins que desejamos. Ou seja, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor projetou para nós, aquilo que o Senhor sonhou para nós. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, à medida que nós discernimos os seus propósitos, discernimos os seus desejos, discernimos os seus anseios e discernimos o seu propósito para a nossa vida, ali, na verdade, nós estamos discernindo quem de fato nós somos. A nossa identidade está sendo discernida à medida que nós discernimos o nosso propósito. Na vida do discípulo, na vida da discípula, propósito é vinculado à identidade. E a identidade não é vinculada necessariamente a sinais externos. Jesus está dizendo, olha, o que chora, ele pode ser abençoado, enquanto o que ri pode estar sendo amaldiçoado. Agora, ao ponto de vista da opinião pública, quem está numa condição melhor? Aquele que está rindo ou aquele que está chorando? Dá para perceber? Jesus ele está dizendo aqui, ó, o que é pobre, ele pode estar sendo abençoado, mas o que é rico, ele pode estar sendo amaldiçoado. Pode haver bênção para o pobre, enquanto pode haver um ai para o rico. Mas aos olhos da opinião pública, quem está melhor? O rico ou o pobre? Dá para perceber? Os valores externos não determinam identidade. O que determina identidade é o que está lá dentro. Uma condição de bênção, uma condição de bem-aventurança, então, ela é definida, ela é determinada, ela é estabelecida mediante aquilo que eu guardo no meu coração. Agora, diante deste entendimento, vamos olhar de novo os primeiros versículos da passagem. Jesus diz o seguinte, ó, a palavra diz, melhor dizendo o seguinte, começa por aqui, ó, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes. Primeiro, Jesus não está falando de bênção para outros, senão para os seus discípulos. Depois ele diz, ai de vós ricos, não nos discípulos. Quando Jesus aponta para os discípulos, ele diz, bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós, os que agora chorais. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Jesus está falando para os discípulos. Em primeira instância, a primeira informação que eu quero trazer para você é essa. O que coloca estes homens na condição de bem-aventurança, então, não é a pobreza do versículo 20, não é a fome do versículo 21, não é o choro do versículo 21, não é o ódio sofrido no versículo 22. O que coloca estes homens na posição de bênção não é isso. Construiu-se no longo das décadas, principalmente 50, 60 e 70, construiu-se uma teologia de que a bênção está no ser pobre, de que a bênção está no ter fome, de que a bênção está no chorar, de que a bênção está no ser perseguido e odiado. Não, a bênção não está nestas condições. Uma pessoa nestas condições pode estar sendo abençoada pelo Senhor, mas a bênção não é inerente às condições. A bênção é inerente àquilo que o versículo 20 fala, olhando ele para os seus discípulos. Jesus está falando com imitadores dele. Essa é a primeira e maior de todas as informações
que eu trago para você. A segunda é um desdobramento dessa. Continua a leitura do versículo 22 comigo. Verso 22 diz assim, ó: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno. Presta atenção agora no finzinho do versículo. Por causa do Filho do Homem. Esse finzinho do versículo 22, ele fecha o ciclo que começa lá no versículo 20. Olha, vocês são discípulos. Tudo aquilo que vocês vivem, inclusive os momentos difíceis, vocês vivem por uma causa, por um propósito, por causa do Filho do Homem. Jesus está dizendo, ou está falando, que as bênçãos, elas são inerentes não apenas a discípulos, mas a pessoas comprometidas, que se deixaram comprometer por causa do Filho do Homem. Deixaram-se comprometer pela sua união com Cristo. Deixaram-se comprometer por causa da sua fé em Cristo. Né? Ele diz, olha, vocês são bem-aventurados quando as coisas acontecerem por causa do Filho do Homem. E para estes ele traz a recomendação do verso 23, que é tremenda. E ela não precisa de retoque. Olha o que essa recomendação diz. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais para com os profetas. Que Jesus está dizendo, olha, fiquem felizes, porque o galardão de vocês já está preparado. Terceira informação que essa palavra traz para mim e para você. A maior bênção está na esperança de que tudo que esta terra pode me oferecer, seja de bom, seja de ruim, não pode ser comparado ou não pode me tornar desgostoso com o galardão que está preparado para mim na eternidade. Guarda essas três informações: discípulos comprometidos e com uma visão correta de galardão. Enquanto isso, os de baixo, versículo 24, 25, 26, são aqueles que erraram o alvo do galardão. Você percebe? Eles não estão esperando a riqueza celestial, eles já estão se enriquecendo aqui embaixo. Eles já estão trabalhando não por um propósito, não são discípulos, mas por enriquecimento. Eles já estão trabalhando não por um propósito, mas por fartura. Eles já estão trabalhando não por um propósito, mas para serem felizes e rirem por conta daquilo que construíram. Eles já estão trabalhando não por um propósito, mas estão trabalhando para serem louvados. Essa turma do verso 24, 25, 26. A estes, a palavra diz, ai de vós. O problema não está no fato deles serem ricos. O problema não está no fato deles serem fartos. O problema não está no fato deles rirem, deles terem alegria, entre aspas. O problema não está no fato deles serem reconhecidos com tapinha nas costas. O problema está em quem eles são, no que eles estão focando e pelo que eles estão trabalhando. Dá para perceber? Fatores externos não determinam a tua identidade. A tua identidade, ela é determinada pelo fato de você ser um discípulo, ser uma discípula, de você ser comprometido, ser comprometida com a obra de Jesus e de você esperar um galardão correto e fugir do galardão desta terra. Amém? Guarda essa palavra, seja uma palavra de bênção e de vida para você, em nome de Jesus. Amém? Querido, querida, deixa eu lembrar você, essa reflexão está gravada, tá? Já é comecinho de noite, mas eu tenho um compromisso no horário da live, né? Na verdade um pouco antes, mas vai exceder aí, vai entrar no horário da live. Então, por conta disso, eu entrei antes para fazer a gravação vai estar disponível para você na hora, está disponível para você agora na hora da live. No entanto, eu não tenho como, então, reagir aos seus motivos de oração, né, aos seus hashtag fofanfarrona e essas coisas que vocês andam colocando aí no bate-papo, né? Mas pode continuar colocando hashtag fofanfarrona, tá? Por mais pelo menos uns 15 anos.
tá? 15 anos, né? 15 dias tá bom. Tá joia? Amém, queridos? Vamos orar, vamos ter o nosso tempo de oração. Lembrando que agora, no mês de agosto, nós estamos orando por filhos espirituais, né? Então, louvado seja Deus, pelo propósito de oração deste mês, é um propósito de produtividade. Eu continuo te encorajando a assistir os primeiros 10, 15 minutos da live de segunda, tá? Desta segunda-feira, tá? Continuo te encorajando a isso, porque na live de segunda-feira, se você não assistiu, eu falei acerca dos filhos espirituais, falei que esta é uma tarefa minha, sua, tá bom? Então, se equipe a partir daquilo que foi falado na live de segunda-feira, tá bom? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu louvo teu santo nome, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos na tua palavra, pelo ensino que o Senhor traz para nós, pela palavra de vida, Pai, que cura, que restaura, que, meu Deus, encoraja, move a nossa vida e o nosso coração. Louvado seja o teu nome. Pai, eu coloco esta vida, este irmão, esta irmã, que estão acompanhando esta, meu Deus, reflexão agora. Que a tua bênção seja sobre a vida do meu irmão, seja sobre a vida da minha irmã, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Meu Pai, eu também peço pelos filhos espirituais que o Senhor tem colocado no coração de cada irmão, no coração de cada irmã. Nós temos desafiado, Senhor, os teus servos, as tuas servas, meu Deus, a buscarem discernimento acerca de quem o Senhor quer gerar como filho espiritual, como filha espiritual deste irmão, desta irmã. E eu peço, papai, vai dando a clareza, vai dando a estratégia, vai dando os meios, ó Deus, destas vidas de fato serem alcançadas para o Senhor, através das mãos e do empenho deste teu filho e desta tua filha que tem orado nesta direção. Obrigado por esta palavra, Senhor, que podemos refletir nesta noite, que o Senhor continue gerando no nosso coração o desejo de termos o teu caráter e de sermos identificados, meu Deus, pelo caráter do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Querido, querida, Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos de volta com a nossa live dos 120 dias de consagração. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima noite de descanso para você e uma ótima quinta-feira amanhã, em nome de Jesus.